Prada. E nós aqui falamos sobre empreendedorismo, advocacia e recebemos muitos advogados empreendedores. Eu sou Paulo Kisse e hoje nós vamos falar com o Dr. Túlio Silveira. Dr. Túlio Silveira. Seja muito bem-vindo, Dr. Túlio. Doutor Paulo, eu que agradeço o convite aí, a confiança e nos ter convidado para falar um pouco sobre a aplicação da inteligência artificial à advocacia. Parabéns pelo trabalho. Opa, muito obrigado. Olha, falar um pouquinho sobre o currículo do Dr. Túlio. Claro que se fosse falar todo o currículo, a gente ia ficar aqui quase o episódio inteiro. Mas vamos lá. Dr. Túlio é advogado há 23 anos, doutorando em Direito com ênfase em desenvolvimento da tese na área de tecnologia aplicada ao direito, pioneiro na transição de escritórios tradicionais para escritórios 100% digitais no Brasil e criador da metodologia para o uso seguro e prático do ChatGPT em todas as áreas do direito. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios da inteligência artificial na advocacia. E perguntando, já iniciando a nossa conversa de hoje, perguntar para o Dr. Túlio se ele poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Paulo, eu gostaria muito de te presentear com duas obras que eu escrevi antes de falar da minha trajetória, porque tem tudo a ver, tá? Eu sou advogado há 23 anos, só que a minha primeira graduação incompleta foi Ciência da Computação. Isso foi em 1993, 1994, já faz um tempo, né? Eu sou advogado há 23 anos, eu passei na prova, na minha segunda prova da OAB, tá? Então quem tá aí fazendo a prova, não desista, tá? Porque é possível, é só estudar e ter foco. E de lá para cá, eu mergulhei na advocacia, na área de licitações e contratos administrativos, onde eu ajudo empresas e empresários a venderem para o governo. Ou seja, quem ainda não está vendendo para o governo está perdendo um nicho de mercado significativo. Bom, nosso escritório hoje ele é full service, 100% digital, e o carro forte é a área de licitações e contratos administrativos. Em 2018, aproximadamente ali, 17 para 18, eu reencontrei um amigo da faculdade e me convidou para voltar a estudar ciência da computação, mas especificamente a parte de inteligência artificial. E aí eu mergulhei. Continuei tocando, né, os meus processos, continuei tocando, auxiliando empresas e empresários a vender para o governo, na parte da assessoria jurídica, né, na parte administrativa, judicial, e mergulhamos aí no estudo da inteligência artificial aplicada à advocacia. Bom, por que eu disse que tem tudo a ver? Eu quero te presentear aqui com o meu livro, tá, que é uma adaptação à minha dissertação do mestrado, né? O raio-x das licitações nacionais e o tratado OMC. É muito interessante porque já aborda a nova lei, a 1433, e agora a gente vai lançar também a lei 1433 anotada. Uau. Aí eu venho aqui fazer o lançamento de entregar uma cópia. E esse outro aqui é já utilizando o poder da inteligência artificial para me conectar com o meu público-alvo. Tá? Bom, como assim? Esse livro aqui, ele se chama Palestras Persuasivas na Advocacia com IA. O funil inteligente de atração de clientes. Um dos grandes desafios hoje para a advocacia, para quem está entrando no mercado, tá? Para quem está chegando no mercado, é conseguir uma base de sustentação para estabelecer o quê? Uma conexão com o seu público-alvo. E os poucos advogados que entenderam que precisam estabelecer essa conexão, principalmente na era digital, com essa infinidade de opções com as redes sociais, é se conectar de forma precisa, persuasiva. Só que a persuasão aqui não é aquela persuasão negativa. Muitas vezes a pessoa não conhece o direito que tem. Vou dar um exemplo aqui. RMC. Se você perguntar hoje para uma pessoa, você sabe o que é RMC? Provavelmente a pessoa não saiba responder, mas ela sabe que lá no consignado dela tem uma reserva de margem do consignado, que muitas vezes é abusiva. Então, nesse livro, por exemplo, eu ensino o advogado como utilizar elementos de persuasão para despertar o consciente
da pessoa para dizer a ela que aquela pessoa tem o direito e que precisa procurar um advogado especializado para resolver aquele problema. Tudo em conformidade com as regras do marketing jurídico previsto no provimento 205. Alguns advogados que me procuram perguntam o seguinte: Túlio, como é que eu vou fazer essa palestra? Como é que eu vou montar essa palestra com inteligência artificial? Aí eu digo, primeiro vai lá na Amazon, baixa esse livro, porque tá em e-book, tá? Tá em físico e e-book. E ali você vai ter o exato passo a passo de como é que você vai montar essa palestra. Para quê? Para você despertar a consciência das pessoas que ainda não conseguiram identificar que tem aquele direito, e a partir disso você consegue visualizar outras possibilidades. Esses outros 2 exemplares, que são dos mesmos, eu quero dar de presente para subseção de Carapicuíba, para compor a biblioteca da subseção de Carapicuíba. Então você advogada que está nos ouvindo, e inclusive depois a gente vai divulgar bem isso, já tem aí em mãos o livro do Dr. Túlio Silveira, tanto Palestras Persuasivas na Advocacia com IA, o funil inteligente da atração de clientes. Vai ficar aqui para sua consulta, e também um livro extraordinário que é o Raio-X das Licitações Nacionais e o Tratado da OMC. Tá certo? Então, eu peço aí a gentileza depois dos nossos amigos colaboradores para divulgarem esses 2 livros aqui para todos os nossos advogados de Carapicuíba. Então, a trajetória do Túlio. O Túlio hoje advoga, o Túlio hoje estuda inteligência artificial para aplicar a advocacia. Quando a gente resolveu retomar o estudo da inteligência artificial, o estudo da tecnologia para a advocacia, foi porque em um dado momento eu percebi que alguns movimentos no cenário nacional e internacional iriam revolucionar a advocacia. E aí pensei, eu preciso voltar a estudar para ajudar advogados e advogadas a incorporarem isso à sua advocacia. Porque o momento é agora, Dr. Paulo. Aquele que não despertar agora, talvez se despertar lá na frente, pode ser tarde. E não é alarmismo, é apenas um alerta de que esse movimento relacionado à tecnologia, tanto por parte das questões relacionadas à inteligência artificial generativa ou qualquer outra tecnologia, é um movimento que veio para ficar, e nós, advogados, eu sempre digo, é um papo de advogado para advogado. Nós precisamos nos adaptar. Eu não posso falar isso, mas eu vou falar. Eu fiz petição em máquina de escrever. Também, o professor Cristiano também fala que eu fiz. Foi muito pouco. É. Tá? Foi muito pouco porque eu estava estagiando na época da faculdade. Foi muito pouco. Só que eu peguei essa transição. Eu sou da época do fax, que a gente interpunha o agravo, mandava o fax para o tribunal e depois remetia pelo correio. Eu sou da época do início do EPROC, do ESAGE, do PJE. Nossa, quando começou o PJE, a gente tinha alguns colaboradores lá no escritório que começaram a reclamar. Eu fui bem claro, falei, gente, ou a gente vai se adaptar a essa nova realidade, ou a gente cai fora. Não tem uma segunda escolha, não tem um plano B se você quiser continuar advogando. Aí a turma lá encampou, pronto, resolveu, e hoje é tão natural a gente trabalhar com ESAGE, o EPROC, PJE. Então tudo faz parte de uma evolução. E a gente está presenciando uma revolução da humanidade, Paulo. Olha, parafraseando, nunca antes na história se viu tanta oportunidade com o uso da tecnologia. E é isso que eu quero conversar contigo aqui hoje, para a gente mostrar para os nossos colegas advogados e advogadas que é possível, que o momento é agora e precisa aí avançar. Olha só, e doutor Túlio, uma conversa muito interessante, porque a gente percebe que muitas vezes o advogado não tem aproveitado essa oportunidade. Né? E fala um pouquinho sobre esses benefícios da inteligência artificial na advocacia. Como que o doutor avalia? Eu fico sempre em dúvida, porque existem vários
vários tipos de, não sei se é aplicativo que fala, né? Aham. Eu não sei qual que é o termo exato, se é inteligência artificial, como se refere, né? Mas e quais são os principais, e o que o doutor entende do que é mais importante o advogado saber sobre a inteligência artificial? Bom, o segredo para você incorporar a inteligência artificial à sua advocacia é entender 3 pontos principais. Primeiro, qual é o objetivo que você deseja? Segundo, o que você espera da tecnologia? E terceiro, poder apresentar estas demandas de forma clara e objetiva. Quando a gente consegue estabelecer esses 3 parâmetros iniciais, aí a gente joga para dentro do escritório. E aí eu costumo dizer o seguinte: hoje a tecnologia ela pode ser aplicada em qualquer área do direito, qualquer área da advocacia. Em termos de tecnologia, aí a gente vai separar a questão da automação, a questão da automatização, porque a automação é o processo automático do início ao fim. A automatização, ela vai trazer alguns pontos dentro desse fluxo do processo. Exemplo, hoje no escritório eu tenho uma inteligência artificial, que é uma ferramenta que realiza o primeiro atendimento e a triagem de um lead. Quem que é um lead? Para quem está nos acompanhando e não sabe. Um lead é um potencial cliente que chega até o seu escritório ou por indicação ou por algum anúncio que você fez. Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads e outras ferramentas de anúncio. Então você tem esse lead. Ele levantou a mão e ele quer falar com o Paulo. Então, dentro do escritório hoje, eu tenho uma inteligência artificial em fase de treinamento. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é pré-treinada, porque eu estou utilizando uma tecnologia chamada GPT. Então, veja, hoje nós temos o Chat GPT. O que é o Chat GPT? É uma inteligência artificial generativa, pré-treinada e transformer. Em termos práticos, para um leigo entender, ela é generativa, por quê? Porque de acordo com a sua solicitação, ela vai na sua gama de banco de dados, procura pela informação, gera essa informação para você, transforma aquele dado de acordo com o que você solicitou, porque ela já foi pré-treinada para isso. Ela já foi treinada numa grande quantidade de dados. Então, essa minha inteligência artificial, que se chama Infinity, que foi uma IA que nós criamos para atendimento, o que ela faz? Ela recebe o lead, ela faz o primeiro atendimento, a primeira triagem, e a depender da demanda, ela já encaminha um link de agenda automática para que a pessoa já localize naquele link a melhor data e o melhor horário para ela ser atendida por um dos nossos advogados. De um lado, nós temos a tecnologia associada a essa urgência do lead, porque uma coisa muito interessante é o seguinte: você já reparou que hoje está todo mundo acelerado? Sim. Quando um lead chega no WhatsApp, se você demorar mais que 4 minutos para atendê-lo, ele já sai e procura outro advogado na internet. A função da inteligência artificial nesse momento é diminuir esse lead time, que é esse tempo de espera do lead. Ali a inteligência artificial vai dar uma resposta para aquele que está buscando por um advogado, vai gerar uma solução para ele. Qual é a solução que ele está buscando ali naquele momento? É agendar com o Dr. Túlio? Então a IA vai dar para ele um dia e um horário para ele realizar, para ele participar desse atendimento. Pronto, eu já peguei e ele já está ali, porque ali eu já tenho o WhatsApp dele, já tenho o e-mail, já tenho o nome completo, tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque uma das premissas para a gente construir essa IA foi o quê? Atender a Lei Geral de Proteção de Dados.
Eu não invado a privacidade dele. Ele é que me fornece as informações para poder agendar um horário. Então, esse exemplo que eu acabei de passar, a gente faz com uma IA, a gente construiu uma IA, e ela é treinada pelo chat GPT. Então, no caso, o doutor não utiliza nenhum tipo de outra ferramenta ou nenhuma outra empresa para fazer esse primeiro atendimento. Assim, a gente sabe que existem várias no mercado, né? O doutor não utiliza nenhuma. Não, nós desenvolvemos a nossa. Oh, que legal. Por quê? Porque a gente olhou, pesquisou e identificou o seguinte. Nesse primeiro atendimento, a gente não precisava e não queria, na verdade, aquele botzinho pré-formatado. Olha, se você quiser falar com o financeiro, clica 1. Se você quiser falar com o administrativo, clique 2. Não. A IA vai gerar algumas perguntas, com base nas respostas, ela vai dar um encaminhamento para o cliente. Se for algo urgente, ela já tem na sua capacidade generativa a complexidade do entendimento de que aquele assunto é urgente, que ela já vai encaminhar para um advogado que estaria de plantão para atendê-la. Então, nós hoje desenvolvemos a nossa tecnologia para fazer esse atendimento. Túlio, tem algumas tecnologias para esse tipo de atendimento? Tem, são várias aí no mercado. É só você dar uma googada e você vai encontrar várias empresas que fazem esse tipo de atendimento pré-formatado. É diferente do nosso com essa tecnologia. E por quê? Nós utilizamos o chat GPT para treinar a nossa IA para fazer atendimento. Então, alguns advogados me perguntam assim, Túlio, qual área dentro do meu escritório eu posso utilizar a inteligência artificial para me ajudar? E aí a gente vai ao encontro da sua pergunta, né? Quais são hoje os benefícios da inteligência artificial na advocacia? Nós temos 4 grandes pilares que a inteligência artificial é e será sempre uma aliada útil para o advogado. Mas antes de eu te falar sobre esses 4 grandes pilares, essa semana eu recebi uma pergunta numa caixinha de pergunta que eu coloco sempre no Stories, que era o seguinte, Túlio, a IA vai substituir o advogado? Eu falei, não vai. Porque essa percepção, essa neuroplasticidade do nosso cérebro, só o advogado tem. Não estou dizendo em relação a outras profissões, eu estou falando assim, em relação à advocacia. Né? A inteligência artificial, com a tecnologia GPT, ela é generativa, pré-treinada e transforma. Só que ela não tem a capacidade que o cérebro humano tem de poder ter esse relacionamento natural, apesar dela utilizar uma linguagem natural. E assim eu respondi para esse colega, falei, olha, a inteligência artificial não vai substituir o advogado. Mas fica atento, porque um advogado que não dominar a IA vai ser substituído por outro advogado que dominar a inteligência artificial. E nesse contexto, nós temos 4 grandes pilares que a gente pode utilizar a inteligência artificial como benefício para a advocacia. O primeiro, e indiscutivelmente, o expoente hoje, é você utilizar a inteligência artificial no marketing jurídico. Hoje nós temos o provimento 205 da OAB, né? Onde ele estabelece quais são as regras para o marketing jurídico dos advogados e das advogadas. Hoje eu pego o provimento 205, aplico o chat GPT a ele e solicito, por exemplo, que ele gere para mim 10 oportunidades de conteúdo para eu poder alcançar determinadas pessoas, respeitando o provimento 205. Como assim, Túlio? Vou te dar um exemplo. Lá no escritório eu faço RMC. Eu pedi para a inteligência artificial qual era o público ideal para o RMC. Ela me deu 3 públicos. Ela me deu aposentados e pensionistas. Ela me deu um outro público específico de uma determinada área. Acho que eu não vou, não precisa entrar, né, nesse nível de detalhe.
e deu mais um público específico de servidores públicos de um determinado estado. Aí eu pedi para ela o seguinte: a partir desse público-alvo, como eu posso criar uma campanha de anúncio para falar com essas pessoas que estão precisando saber sobre os direitos relativos ao RMC? Aí ela me deu lá uma série de detalhes que eu poderia abordar para poder chegar a essa pessoa e despertar a consciência dela de que ela tem esse direito e alertá-la: procure por um advogado especializado, porque você tem direito em relação a esse determinado tema. Ou seja, hoje a inteligência artificial ela ajuda demasiadamente, é uma aliada fantástica na parte do marketing jurídico. Um outro grande pilar é na parte do atendimento. Eu te dei um exemplo aqui de uma IA que faz o primeiro atendimento com uma automação até chegar a uma determinada agenda. Mas acima disso, o que poucos advogados entenderam é que nessa parte do atendimento a IA é capaz de te ajudar a quebrar objeções de acordo com o padrão comportamental daquele determinado grupo de pessoas que procuram pelo escritório. Você quer ver uma reclamação que é recorrente aí, que eu vejo na internet? O cliente chegou no escritório, o advogado apresentou o serviço e deu preço. O cliente falou assim: tá caro, né? Tá caro, vou embora. Aí, o que a inteligência artificial pode te ajudar? Ela pode te ajudar a você pegar essa conversa que você teve com o cliente e analisar a questão comportamental do advogado e do cliente para você entender onde é que você errou. Uau. A partir de um conjunto de dados, ela é capaz de te orientar assim: na próxima faça assim, porque a chance vai ser maior. Faça assado, porque a chance vai ser XYZ. Na parte da venda, ela consegue estruturar um funil de vendas para você. E quem não conhece a respeito do funil de vendas, o que é o funil? O funil nada mais é do que um processo onde nós, advogados, precisamos colocar uma pessoa para que a pessoa chegue até a nossa advocacia. Então hoje ela é capaz de criar aí um funil, né? Atrair pessoas, clientes com consciência de que precisam efetivamente de um advogado e precisam contratar o Paulo, porque o Paulo é que vai resolver a situação para elas. E Só um adendo, doutor, até eu gosto muito de números para entender um pouquinho essa dinâmica. Mas vamos pensar, a gente está falando de uma divulgação, de uma campanha, né, tá tendo um tráfego pago, né, um anúncio, para quem não sabe, está sendo feito. E aí tá, a média, vamos supor que numa média normal que eu tenho visto com os advogados aí, estão investindo R$50 por dia, certo? Aí passou pela inteligência artificial e tal, não sei quantos cliques com R$50 dá, talvez 5, não sei quantos, né? Mas passou pela inteligência artificial que fez todo esse trabalho. Quantos chegariam de fato na ponta leads qualificados para esse atendimento agendado com esse funil que o doutor está narrando? Tá, excelente pergunta. Essa tua pergunta aí é uma pergunta estratégica. O advogado está acompanhando hoje aqui, ele vai entender o seguinte. Vamos lá. Nós temos dois tipos de anúncio. Nós temos um anúncio onde o advogado procura, o cliente procura pelo advogado no Google, por exemplo, porque ele tem um problema e ele precisa de um advogado. Esse é o marketing de intenção. Eu preciso de um advogado, vou procurar um advogado no Google. Certo. E você tem um marketing de atenção, que é o Facebook, onde o lead não sabe que tem um direito, e que vê um anúncio passando na frente dele sobre aquele determinado direito. Em termos práticos, quando você fala que você está investindo R$50 por dia,
você vai ter ali, pelo menos ali, dependendo porque o que a inteligência artificial vai medir? Ela vai medir o dia, o parâmetro daquela palavra-chave e como é que estava aquela palavra-chave no dia em relação ao valor. Vou dar um exemplo. Divórcio na cidade de São Paulo, com R$50 você nem aparece no Google. Por quê? Porque o clique está muito alto. O valor do clique na cidade de São Paulo para a palavra divórcio é muito alto. Então, a depender da situação, aquele dia ela não vai ter nenhum dado para poder mensurar. Mas vamos imaginar aqui que eu estou trabalhando uma campanha de branding. O que é uma campanha de branding? É uma campanha de reconhecimento. Então, o Dr. Paulo e o Dr. Túlio têm uma campanha de branding, que é uma campanha de reconhecimento nacional. Esse é o famoso topão de funil, sabe? É aquela que fica em cima e que vai aparecer tudo quanto é tipo de problema para o advogado resolver. Então, nesse tipo de campanha, com R$50, por exemplo, você consegue ali pelo menos umas 25 impressões. O que são impressões? São vezes que o seu anúncio apareceu no Google. Por dia. Por dia. Mas não tá? que a pessoa clicou. Não que a pessoa clicou. Tá. Quando ela clica no Google, se chama conversão. Quando ela clica e vai para você, se chama conversão. Mas não é a conversão de assinar o contrato, tá? A impressão é quantas vezes esse anúncio passou no Google e a conversão é quantas vezes a pessoa clicou. Com base nesse parâmetro aqui, você pode pedir para a inteligência artificial e aí você precisa alimentá-la com esses dados, tá? Porque ela por si só, ela não vai conseguir buscar na tua base essa informação. Então você vai mostrar para ela, olha, essa minha campanha hoje teve 25 impressões e teve 10 conversões. Dessas 10 conversões, 8 chegaram ao meu escritório. E Túlio, e essas outras duas aqui? Por que elas não chegaram? Porque às vezes a pessoa pegou o celular, clicou na hora, tocou o telefone, ou alguém chamou, ela abandonou ali aquela operação que ela estava fazendo. Então, 25 impressões, 10 conversões e 8 conversas. Com esse dado aqui, você vai alimentar a inteligência artificial para ela te responder quais são os pontos fortes ou fracos desse anúncio e de cada 8 atendimentos que eu faço, eu fecho X atendimentos. Porque vai depender da campanha, vai depender do dia e vai depender de como é que a palavra-chave está se comportando dentro do cenário daquela rede de pesquisa. Quer seja no Google ou quer seja no Facebook. E até mesmo no LinkedIn. Quem faz B2B, no LinkedIn é muito interessante fazer isso. Então, de cada 8 eu estou convertendo X clientes, a inteligência artificial vai conseguir fazer uma análise em cima desses dados para te orientar o que você deve aprimorar e o que você deve abandonar. Esse é outro pilar muito interessante, que é a análise preditiva dos dados de dentro do escritório de advocacia. Olha só. Mas pensando numa campanha média, com vossa experiência aí no mercado, assim, e até como mentor, você acha que um advogado ele conseguiria converter? Converter me parece que em termos de conversão aqui, em termos do que é a palavra, ok. Mas ele conseguiria fazer com que essa lead transformasse em contrato? Conseguiria. Conseguiria pelo menos metade. Metade? De 8,4? De 8,4. É um bom número bom, né? Pelo menos, de 8,4. Por quê? Porque o que vai fazer a diferença entre o lead... É até ruim a gente falar isso, né? Mas lead limpo e lead sujo. O que é o lead sujo? É aquele que chega e muitas vezes não sabe o que quer. Tá? Ele vai entrando no funil e o lead limpo, ou aquele lead preparado, consciente, é aquele que percorreu a jornada, que vai chegar lá no Paulo e vai assim, Dr. Paulo, é com o senhor que eu preciso contratar.
Então, se nós tivermos uma jornada aprimorando tanto desde a parte das palavras-chave, a parte dos anúncios, a parte das impressões, das conversões e do atendimento, de cada 8, 4, a chance de fechar é significativa. A chance de fechar é significativa. Vou te dar um exemplo. No final do ano, eu fiz uma campanha sobre licitações e contratos administrativos. Essa campanha minha roda já faz tempo. Só que no final do ano, a campanha explodiu. Por que explodiu? Porque no final do ano, o governo resolveu gastar o orçamento, que vinha contingenciando durante todo o ano, e soltou um punhado de licitação. Mas soltou muita. Só que soltou alguns editais errados. Então o que o empresário fazia? Via o meu anúncio no Google, advogado especializado em licitações e contratos administrativos, clicava do meu anúncio, chegava, como a impugnação, você tem 3 dias, você tem até 3 dias úteis antes da data fixada para poder impugnar, a gente mudou a operação do agendamento. Por quê? Porque são demandas urgentes. Já caía dentro do meu WhatsApp e ali já era direcionado para a inteligência artificial fazer o tratamento e já disparar para um advogado. Ela não passava pelo processo da agenda regular, já disparava para um advogado. Então, a demanda alta, o interesse alto, de cada 10 que chegava, eu fechava 7. Oh. Excelente. Então, assim, você vai depender muito da demanda. Eu falo que o advogado, ele é um resolvedor de problema. Então, você tem um problema ali. Você quer sobressair, acha uma solução para aquele problema. E isso no digital ou no presencial. Mas o que a inteligência artificial me ajudou nesse momento? Me ajudou a identificar o comportamento do meu público, a identificar quem era a persona que eu precisava alcançar. Quando eu comecei a receber demandas dessa natureza, o que eu fui lá? Eu colocava R$50 por dia. O que eu passei a fazer? Comecei a colocar R$100. Comecei a colocar R$100 e comecei a ajustar os lances por palavra-chave. O que faz? O que esse lance faz? Ele faz com que eu apareça em primeiro lugar nos anúncios. Aí é uma questão estratégica. Em janeiro, o que eu fiz? Reduzi para R$20. Por quê? Porque eu sei que em janeiro tem pouca licitação. Ou teoricamente tem pouco problema. Aí eu reduzi o valor da campanha. Agora, depois do carnaval, o que eu vou fazer? Vou voltar para R$50 por dia na minha campanha de licitações. E vou pegar esse comportamento do público, vou jogar de novo na inteligência artificial e vou pedir para ela analisar, para ela fazer uma análise preditiva de como é que vai ser esse comportamento para saber se eu coloco mais ou se eu coloco menos recurso dentro dessa rede de pesquisa. Mas isso, por exemplo, é uma das campanhas. É uma das. Uma das. Uma das. E aí, assim, existem outros nichos que o doutor trabalha, outras campanhas também que o doutor trabalha. E a média, quando você pensa em termos de final de semana, por exemplo, 7 dias. E aí eu até anotei aqui para perguntar isso para o doutor, porque lá no Google tem como limitar, né, das 8 às 17 horas, né, sábado e domingo não trabalha. Com a inteligência artificial, o doutor faz essa limitação de segunda a sexta, das 8 às 17, ou não? Como vai para a inteligência artificial? Trabalha 24 horas por dia, deixa lá rodando. A campanha de licitações eu estou deixando rodar 24/7. Uau. Por quê? Porque ela tá acoplada a uma inteligência artificial que vai fazer o pré-atendimento. E esse pré-atendimento vai levar ele para uma agenda. Quando ele leva ele para uma agenda, a intervenção humana ali é desnecessária. Então, por isso que ela pode rodar 24/7. Entendi. Aí eu consigo fazer o quê? Colocar lá 24 horas, 7 dias por semana. E a única coisa que a gente faz é no dia seguinte abrir a agenda para ver quantas consultas foram agendadas. Esse link, por exemplo, de automatização de agenda, a gente tem a vantagem de colocar, por exemplo, uma integração com um sistema de pagamento.
Exemplo. Túlio, você cobra consulta no seu escritório? Cobro. Por quê? Porque o advogado precisa sobreviver, tem que pagar a conta, né? Então você cobra quanto? Depende do tipo de ação, depende do tipo de situação. Só que quando a gente faz essa integração com o link de pagamento, não existe nem intervenção humana para emissão do link de pagamento. E a agenda só se confirma com o pagamento daquele agendamento. E assim, é como se fosse o Pix. Pagou agora, daqui 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto e meio, já está confirmada a agenda. Então você tem esses processos. Uma das vantagens da inteligência artificial para esse procedimento é que há a mínima intervenção humana nesse processo. Nossa, mas interessantíssimo. E aí já agenda mediante o pagamento. E isso é importante, porque imagina só se fizesse aberta a agenda, e aí a pessoa né, tem interesse, já começa a agendar, a outra vai, agenda. Depois no dia não aparece Não aparece. ninguém. É. Nossa, isso aí seria um transtorno imenso. E eu confesso a você que no começo, lá no começo, quando a gente iniciou essa aplicação, a gente não cobrava. A evasão era muito grande, Paulo. A evasão era muito grande, não tinha o compromisso das pessoas. Então, se a pessoa ali não tem R$97, R$107, R$127 para agendar uma consulta com um advogado da sua confiança, será que esse é o lead que eu quero para minha advocacia? Essa é uma pergunta que o advogado precisa fazer. Não, Túlio, eu estou disposto a tudo. Tá tudo bem. Não, Túlio, eu quero... Tá tudo bem também. Porque quando a inteligência artificial te dá essa possibilidade, e aí ela diz, Túlio, tantas pessoas agendaram e pagaram. Tantas pessoas agendaram e não pagaram. Opa, analisa para mim para saber onde é que está o erro aí. Quais são os possíveis equívocos que eu cometi? Quais são as possíveis melhorias que podem ser implementadas para que isso não aconteça mais? Aí ela te gera essa resposta. E o quarto pilar, não sei se a gente tá... Se a gente tem mais alguns minutos? Temos. Ah, então Sim. tá. E o quarto pilar, que muitos advogados me perguntam onde é que pode aplicar, é no operacional. Como assim no operacional? Essa semana eu fiz um post no Insta, direcionado para a jovem advocacia. Imagina você ter um assistente 24/7, que você faz uma pergunta para ele e ele te responde. Eu desenvolvi um método que se chama CTA, que é contextualizar, treinar e avaliar o resultado da inteligência artificial. E nessa parte operacional, eu fiz essa postagem para a jovem advocacia dizendo o seguinte, ó, você está chegando agora, pensa assim, que área que você vai começar a atuar? Mas eu não tenho área, mas eu quero ganhar dinheiro com a advocacia. Ok. Vamos começar com uma notificação extrajudicial. A tabela da OAB fala que a notificação extrajudicial mínima é 700 e poucos reais. Dá quase 800 reais. Aí eu mostrei em um post do Insta como utilizar o ChatGPT para construir uma notificação extrajudicial e fazer isso em 5 minutos. Uma notificação que tem a estrutura do problema, da solução e da intimação. O prompt que você vai utilizar para criar essa notificação extrajudicial e vai ficar pronto em 5 minutos. Aí faz uma conta básica. Olha, eu não sei fazer conta. A única conta que eu sei fazer é de 30%, né? Quanto é que aplica os 30%? Agora, se você fizer um anúncio no Google Ads, um anúncio no Facebook Ads, um anúncio no Google Ads, um anúncio no Facebook Ads, e você coloca lá R$10 por dia, notificação extrajudicial, a demanda é baixa. Ou seja, o clique é barato. O CPC, que é o custo por clique, ele é barato. Se você está começando agora, pega o ChatGPT, usa o prompt que eu apresentei lá no Insta, faz uma notificação para um cliente que chega no teu escritório. A depender do valor,
Você pode cobrar aí pelo menos R$ 800. E você vai ter esse serviço pronto em 5 minutos, de forma original, estratégica, organizada, com conteúdo e com persuasão. Quem é que ganha R$ 700 em 5 minutos? É difícil, né? Não é qualquer pessoa que ganha. Ah, Paulo. Ah, Túlio. Mas isso aí você está exagerando. Não, eu estou te dando um exemplo do que a parte operacional é capaz de fazer. Esses dias me perguntaram o seguinte, Paulo. Túlio, é verdade que o ChatGPT inventa jurisprudência? É verdade. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Ele inventa Ele jurisprudência. inventa. Por que ele inventa? Por conta da tecnologia, Paulo. Que é generativa. Quando ela não encontra uma coisa que você precisa, para te agradar, ela vai e inventa. Nossa, Então, o que você tem que fazer? é complicado, Tá? hein? Eu coloco sempre para os advogados o seguinte: você tem que pedir para o ChatGPT como ele deve se comportar, o que ele deve fazer e o que ele deve evitar. Em todo prompt que você vai montar, como ele deve se comportar, o que ele deve fazer e o que ele deve evitar. Então, toda vez que eu vou fazer um prompt, quando eu coloco o que ele deve evitar, é o seguinte: é a todo custo invenção. Está proibido de inventar jurisprudência nas minhas petições, nos meus recursos. Por quê? Porque, infelizmente, ainda ele não é capaz de ingressar num banco de dados público, buscar informação e te devolver essa resposta. Muito embora você vai encontrar aí jazinho, e eu venho aqui no seu podcast falar sobre isso, tá? De uma inteligência artificial que nós estamos desenvolvendo, que ela vai ser treinada sim, de forma periódica em um grande conjunto de banco de dados de tribunal, porque é perfeitamente possível a gente fazer esse treinamento hoje, tá? Tem um negócio que se chama Web Service. O que é o Web Service? É uma integração entre a plataforma que desenvolve e a plataforma desenvolvida. Então, se eu vou buscar no Tribunal de Justiça, eu tenho que ter um Web Service para buscar informação e devolver para a inteligência artificial. Então, a gente está desenvolvendo uma dessa natureza. Então, para evitar isso, peça ao ChatGPT ou a qualquer outra inteligência artificial. Qual outra inteligência artificial? Você tem o Bard do Google. Você tem o Copilot, ou Copiloto, ou Copilot da Microsoft. São inteligências artificiais generativas que você pode utilizar em apoio ao ChatGPT ou em apoio à sua advocacia. E qual a diferença entre essas três que o doutor colocou? O ChatGPT me parece que ela tem um bom desenvolvimento, talvez seja a melhor que nós temos no mercado. E o Bard, né? E o outro da Microsoft. Como que o doutor avalia? Quais são as vantagens de cada uma e quais são as desvantagens de cada uma? Bom, excelente pergunta. Eu sempre costumo dizer que eu preciso tratar bem a inteligência artificial, né? Porque vai que um dia ela se revolta contra o homem, pelo menos ela vai se lembrar de mim, né? Olha, ele me tratou bem. Então eu falo bem de todas elas, porque todas elas são boas. Boas sob o ponto de vista de auxiliar o trabalho da advocacia. O ChatGPT, quais são as suas vantagens? É a aplicação integral da tecnologia GPT. Eu preciso de um texto, ele vai me fornecer esse texto de acordo com a minha orientação inicial. Exemplo, ChatGPT, eu preciso que você elabore uma notificação extrajudicial relativo à lei do inquilinato, cito o número da lei, explico para ele o motivo dessa notificação, que é a desocupação do imóvel em razão de inadimplência contratual do aluguel por mais de X meses, o que está ABC. E vou contextualizando e vou explicando para ele. Explico quem é o notificante, quem é o notificado, os dados do notificante, os dados do notificado. Ao final, eu peço para que ele gere uma minuta de notificação extrajudicial. O que eu acabei de apresentar aqui foi um prompt de entrada de dados, porque lá na interface do usuário, você precisa se comunicar com ela através desse prompt de entrada de dados. A tecnologia dela vai te apresentar uma notificação inédita, nova, original, que nunca foi feita, seguindo toda uma ordem que você estabeleceu de introdução, desenvolvimento, conclusão. O Bard é bom para que você busque informações em tempo real.
notícias atualizadas, informações atualizadas. Por quê? O ChatGPT tem uma diferença. O 3.5 foi treinado até setembro de 21. O 4.0 foi treinado até abril de 23. O 4.0 Turbo tem acesso à internet independentemente de qualquer outra aplicação adicional, como um plugin ou como uma extensão. O Bard não. O Bard ele já tem acesso à internet em tempo integral. Por quê? Porque ele é uma inteligência artificial da maior rede de pesquisa atual, que é o Google. Concorrente ao Bard tem o Copilot, ou Copiloto, para quem quiser. O Copiloto ou Copilot, que é o HubGit da Microsoft, então só você colocar copilot.microsoft.com, é gratuito, mas também tem a versão paga, assim como o ChatGPT. O Copilot ele vai te dar todas as informações, buscando também na internet através da sua ferramenta de pesquisa, o Bing, que é o portal de pesquisa da Microsoft. Assim como o Google, assim como você tem lá o Google para auxiliar o Bard, você tem o Bing para auxiliar o Copilot. Só fazendo um adendo aqui, o que é o Bing perto da Google? Só para entender assim, se é um ponto na areia. Olha, é significativo o Bing como já foi há muito tempo atrás. A gente tinha o Bing, você tinha o Yahoo, você tinha outras plataformas de pesquisa, mas depois da popularização do Google e do avanço com que a companhia desenvolveu mundialmente, hoje o Google indiscutivelmente é o maior portal, a maior rede de pesquisa do mundo. E o Bing, né? Tá bem lá atrás. Bem lá atrás. Tá? E tem hora que a gente sabe que o Bing busca informação no Google também, né? Então é a briga das grandes, né? As Big Techs, elas sempre trazendo isso aí pra gente, e de certa forma isso é bom, né? Porque a concorrência ela aumenta a eficiência das coisas. Mas no caso da Microsoft, esse inteligência artificial, copiloto, né? Como que o doutor avalia? Ela não perde muito por ela utilizar o Bing como canal de pesquisa? O Bing é a base de dados. Ela utiliza a rede de pesquisa do Bing para solicitar as informações. Só que o Bing também ele é abastecido com muita informação que vem do Google. Ah, sim. Então elas acabam se retroalimentando. Tanto que o Bard é gratuito e o Copilot também é gratuito. Mas você tem a versão paga do Copilot, tá? Do Bard tem versão paga? Tem agora, eles vão lançar a Gemini, que é uma nova inteligência artificial para poder apoiar o Bard. Só que assim, Túlio, você gosta de usar o Bard? Não. Ele é muito fraco em termos de resposta. Eu particularmente não gosto. Mas tem quem gosta. Por exemplo, Cristiano adora o Bard. Mas eu particularmente não sou muito afeto. Eu prefiro usar o ChatGPT dentro de uma construção generativa e o Copilot como informação complementar. Isso aí. O que eu uso diariamente no escritório hoje? ChatGPT, Copilot e de vez em quando, para tirar uma prova dos 9, eu vou até o Bard para fazer uma pesquisa. Ah, legal. Nossa, interessante essa dinâmica, né? E, doutor já comentou os quatro grandes pilares, né? Isso. Então, foi o marketing jurídico, o segundo... Atendimento. O atendimento. A parte de vendas. Vendas. E a parte operacional, o dia a dia da advocacia. Tem uma coisa muito interessante que a gente precisa registrar, é o seguinte. O que a inteligência artificial hoje ajuda muito no escritório? Ela substitui o indivíduo naquelas tarefas que são repetitivas. Vou dar um exemplo. Eu uso um sistema de gestão de processos. Esse meu sistema de gestão de processos, ele tem lá um link com a minha inteligência artificial, onde eu peço para ele o seguinte:
quais são as petições de ciência hoje. Coisa bem básica, tá? Ó, aqui tem 10 processos que você precisa fazer uma petição de ciência. Ciente com recurso, ciente sem recurso, aquela petição simples. O que ela vai fazer? Ela vai, para aqueles 10, 15 processos, gerar a petição de ciência para encaminhar para o setor, para assinatura digital, para inclusão no PJE ou no ESAGE. Então, tarefas repetitivas, ela auxilia demasiadamente a advocacia. Nossa, que incrível. Depois eu vou querer saber o nome desses programas, viu, doutor? Não, mas aqui, ó, por exemplo, inteligência artificial para atendimento, Infinity, só que é nossa, tá? A gente está pensando em liberar para o público de maneira geral. Infinity é do doutor. É do nosso grupo. Do grupo do Isso, doutor. isso. Tá. A Infinity é do nosso grupo. Aplicações que eu utilizo hoje, inteligência artificial, vamos chamar de programa, né? Mas não é o programa, é a própria ferramenta de IA. É o ChatGPT, é o Copilot e de vez em quando eu vou até o Google para usar. Agendamento, automatização de agendamento. Eu tenho uma aplicação que eu utilizo que é o Calendly, que é excelente, que faz a integração com os sistemas de pagamento. Tá? Sistemas de pagamento, eu tenho o Spirit, que faz essa integração, e tenho o sistema de pagamento do Asas, que é muito bom, diga-se de passagem. Hoje, o sistema que eu utilizo de gestão de processo no meu escritório é o da DVBox, do Edu. Já conheceu o Edu? Vou te apresentar o Edu, gente boníssima. Então, ele faz esse tipo de integração. Hoje eu utilizo como plataforma, por exemplo, das minhas campanhas em rede social, eu utilizo a Builderall, que é uma plataforma muito fácil de mexer. Eu costumo dizer o seguinte, se até o Túlio aprendeu a mexer na Builderall, qualquer ser humano pode aprender. Builderall? Builderall. Depois, se você me permitir, o que eu faço? Eu passo o link de todas essas para você deixar na descrição do vídeo. Ótimo, seria muito interessante, porque essas ferramentas, a Builderall é exatamente o que ela faz? Ela faz, ela tem aqui, ela faz a questão da do registro do domínio, a hospedagem da página, o disparo de e-mails, sequência de e-mails, a criação das páginas, a criação de campanhas de e-mail. Uau. Tá? Então, assim, depois eu vou deixar toda a lista para você colocar na descrição do vídeo. Mas essa ferramenta em especial, o doutor utiliza... Na campanha de marketing. Na campanha de marketing. Não seria propriamente nessa questão de uma captação de lead? Não. Não, o que também, acontece? Né? Ó, tudo é isso. Tudo é e acaba sendo. Você tá vendo esse livro aqui? Sim. Qual é a forma mais eficiente hoje de você captar um lead? Primeiro, eu não gosto dessa palavra captar lead. Por quê? Porque eu acho que captar lead vai de encontro com o provimento 205. Então aqui eu não gosto de falar captar. Eu gosto de falar atrair. Porque ele decide. A captação dá a impressão de que a gente está fazendo uma coisa forçada. Então qual é a forma mais eficiente hoje de você atrair um lead para o teu escritório? Você já parou para pensar? O que eu tenho percebido que a forma mais eficiente hoje de você atrair um lead para o seu escritório é você gerar valor para ele e despertar a consciência dele de que ele tem um direito e que ele pode contar contigo. E como é que a gente faz isso? Alguns advogados já estão utilizando e estão lucrando com isso, Paulo. O ChatGPT, pela tecnologia generativa dele, pré-treinada e transforme, ele é capaz de escrever um texto coerente, coeso e objetivo, diferente para várias... Você faz a mesma pergunta para ele, ele é capaz de gerar um trilhão de versões daquele texto, ante a sua capacidade.
Faz assim, o advogado que pega o ChatGPT e pede pro ChatGPT criar um e-book, falando sobre um determinado direito. Como assim, Túlio, um direito? Qual é a dor de quem precisa de um advogado sobre a Lei Maria da Penha? Está sofrendo agressão física, psicológica, verbal e todas aquelas dores relacionadas à Lei Maria da Penha, não é? Escreve um e-book falando diretamente com a dor daquela pessoa. Distribui esse conteúdo no Facebook. Se você fizer isso durante 30 dias, o teu escritório não vai parar de atender pessoas que precisam, mulheres, tá? Mulheres que precisam ser auxiliadas por profissionais especializados em Lei Maria da Penha. Porque você despertou a consciência e gerou valor para ela. O que você gerou valor? Você orientou quais as medidas que ela precisa tomar para se proteger contra esse agressor. Uau! Nós estamos aqui chegando nos nossos momentos finais, mas essa conversa, doutor Túlio, tem, assim, a gente tem que continuar ela, né? Porque não tem como a gente parar por aqui. É um tema muito, muito interessante, a inteligência artificial. Mas eu queria ver com o doutor uma coisa que a gente sempre pede para os nossos convidados, é a indicação de um livro, um filme e uma série também. Eu sei que o doutor, né, é assíduo em leitura, também gosta muito de filmes. Tá, um livro. Inclusive é o livro que eu estou lendo essa semana. Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. E muda muito? Muda. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Na era digital. É Dale Carnegie. Mas esse autor, ele ainda está vivo, ou esse autor? Mas são os associados que escreveram. Ah, tá. Porque Ele tem 3 livros muito interessantes. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como convencer alguém em 90 segundos. Tanto que eu falo para os meus mentorados o seguinte. Mentorado pergunta: Túlio, eu preciso gravar um vídeo. Perfeito, você precisa reter a atenção da pessoa em 3 segundos. Os 3 primeiros segundos é a retenção. E como que a gente faz isso? Porque aí é uma pergunta importante, Tá? hein? Você tem que reter. Você vai começar assim. O segredo número 1 para como resolver isso. Então você tem alguns ganchos específicos para você reter a atenção da tua audiência. Os primeiros 3 segundos são fundamentais. Depois, eu tenho alguns reels lá no meu Insta que... você viralizou tal? Não, mas são reels que orientam as pessoas. E uma coisa que eu não faço. Olá, eu sou o Túlio Silveira, seja bem-vindo. Pronto, já perdi aí 6 segundos, a pessoa vai embora. A pessoa não quer saber quem é o Túlio. A pessoa quer saber qual o problema que o Túlio quer que o Túlio está ali para resolver para ela. Então, como fazer ABC? A maior vantagem de ABC. O segredo para 1, 2, 3. Então, você tem ali uma série de ganchos. Então, como fazer amigos, influenciar pessoas. E esse como você conseguir encantar alguém em 90 segundos é fantástico. Então, não poderia falar só um, tá? O outro é um livro. Um livro, uma série e um filme. Uma série. Nossa, eu gosto de tantas séries, rapaz. É porque você vê que não foi nada combinado, né? Esse aqui não foi combinado. Essa aqui é a pergunta final. Tem uma série que eu gosto muito, que é do Sherlock Holmes, tá? Tá na Netflix, é uma série muito interessante. Agora sim, um filme que é atemporal. Não é um filme, tá? É uma série. São 6 filmes. Star Wars. Do 1 ao 6. Comece assistindo 4, 5 e 6 para depois você assistir o 1, 2 e o 3. É uma série atemporal. É uma série que, se você analisar a mensagem que ela passa, é muito interessante. Já deixa o spoiler, então fala com a mensagem.
ela fala que muitas vezes as pessoas são incompreendidas, mas são incompreendidas pelo amor. E que muitas vezes você tem que tomar muito cuidado para onde você está sendo levado e por quem você está sendo levado. Tá? Vou dar um exemplo. O jovem Anakin, com o desejo de salvar Padmé, se submete ao imperador, né? Ao senador Palpatine, que nesse momento ainda não era o imperador. E ele resolve, o senador Palpatine diz, olha, se você fizer isso, você vai conseguir salvá-lo. Só que foi do jeito errado. Mas ele tentou por amor, mas foi pelo jeito errado. E a outra coisa foi toda a articulação do senador Palpatine para derrubar a República e conseguir se tornar o imperador. Foi usando o subterfúgio do amor de Anakin por Padmé que ele derrubou a República e se tornou imperador da galáxia. E isso aí é uma coisa muito legal porque tem um pano de fundo muito interessante, história e qualquer semelhança com alguns locais aí da vida real é mera coincidência. Olha que legal, bacana, né? E doutor, deixa também suas redes sociais, como que os advogados podem encontrar o doutor? No Insta é @advogado Túlio Silveira, no YouTube @advogado Túlio Silveira, no Facebook @advogado Túlio Silveira, no LinkedIn @advogado Túlio Silveira. Então a gente está em todas as redes sociais. Vai ser uma honra os colegas mandando pergunta lá. Pode mandar um direct lá que a gente está à disposição para responder, auxiliar, ajudar a incorporar a inteligência artificial à advocacia dos colegas. É muito legal. Quero agradecer demais a presença do doutor. Saiba do nosso carinho, nosso apreço pelo doutor. Foi muito bom esse bate-papo. Vamos marcar outra oportunidade para estarmos aqui, live, com certeza. E até, se o doutor permitir, a gente fazer um curso aqui para os advogados. Claro, né? vai ser uma honra para mim. Aqui o doutor para dar um curso específico sobre inteligência artificial. Tenho certeza que os advogados vão aproveitar muito esse conteúdo. Vai ser uma honra para mim, doutor. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Eu costumo dizer o seguinte, que com algumas pessoas a gente perde tempo e com outras a gente perde a noção do tempo. Eu perdi a noção do tempo aqui contigo, que eu queria falar tanta coisa aqui, que eu voltarei. Então, marcado está. E olha, eu acho que a gente já até ultrapassou bem, né, o tempo, né? Mas aqui a conversa estava tão boa que eu particularmente nem prestei atenção. E olha, sinta-se abraçado, prestigiado pela nossa subseção, toda a nossa diretoria, né? Saiba nosso carinho, nosso apreço pelo doutor. A gente tem pouco tempo de convivência, mas eu percebo que o doutor auxilia muito os advogados, uma pessoa que tem um coração imenso, uma pessoa que ajuda sem nenhum tipo de vontade no sentido de querer algo em troca, né? Uma coisa de coração que o doutor faz, e eu vejo isso com muitos colegas, então parabenizo o doutor por essa atitude altruísta e assim, é uma coisa que falta hoje, né? Pessoas como o doutor, para que possam gerar novas oportunidades, gerar novo conhecimento para os advogados, então parabenizo muito, né? Tive a oportunidade de conhecer o doutor através do nosso querido professor Cristiano. Né? Vamos registrar aqui o grande amigo Cristiano Pinto Ferreira, do Advogado 10X. Um abração para ele. Ele é uma pessoa incrível, você tem toda a razão. E assim, eu tenho certeza que essas conexões fazem toda a diferença na nossa vida, né? Você sabe que assim, a gente acabou não falando, tá? Porque eu acho que nem encaixou o tema, mas eu sou cristão. E eu entendo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então eu estou à tua disposição dos advogados de São Paulo, à disposição dos advogados do Brasil, porque eu tenho como missão levar a informação ao maior número de advogados e advogadas para que eles possam viver da advocacia, porque eu sei que dá para viver da advocacia. Exatamente. Quero agradecer a você, nosso ouvinte, nosso telespectador. Peço a gentileza que curtam o nosso canal, nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal. Peço também que deixem suas mensagens. Tenho certeza que o Dr. Túlio, assim que recebê-las, irá prontamente responder. E fico à disposição de todos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.